Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 17 de dezembro. Agora na Espanha, 20 horas e 12 minutos. No Brasil, 16 e 12 da tarde. Gente, a BTC aqui no 4 horas promoveu a fuga ascendente decorrente dessa acumulação triangularizada, um triângulo de caráter ascendente, né, com o topo que ficou flat ali entre 102 e 102,900, chegou a bater 104 aqui nesse topo, depois travou aqui no patamar de 102,900, às vezes batia 102,300, mas rompemos, fizemos a máxima até agora em 107,793, mas a BTC está desenhando uma canaleta virtual de alta aqui. Nesse momento a gente está lambendo a base dela. É muito provável que a BTC exploda até 112, talvez 113. No diário, esse é o nosso target. Vocês vejam que no 6 horas também, vocês vejam que aqui no 6 horas, se a gente buscar aqui a base dessa acumulação, ó, que foi essa mega agulhada do dia 5 de dezembro, ostentou essa dimensão. Se a gente pegar essa dimensão e jogar para cima, ó, a gente vai bater, ó, exatamente ali, ó, entre 111 e 116. É para lá que a gente está indo. Porque essa fuga ascendente tem que guardar proporcionalidade dimensional com a base da acumulação. Gente, eu tenho recebido muita mensagem aqui no canal sobre targets os eventuais targets das altcoins de alta octanagem, gente querendo saber se a XRP pode fazer vezes 4, vezes 5, vezes 10, se middle caps específicas podem fazer vezes 20. Gente, no bull run, eu já estou no mundo cripto desde 2013. No bull run de 2017, 2018, eu basicamente tive uma experiência brutal em termos de retorno, que foi com a ETH, mas eu fiz um prognóstico de uma máxima de todos os tempos para a ETH, que acabou impondo uma saída precipitada minha, porque eu saí a $700 e a gente sabe que a ETH bateu $1.440 e desde então eu me dedico todos os dias da minha vida, desde o final do ciclo de 2017, 2018, para tentar achar uma métrica que melhor esgote o potencial de um bull run. E eu até agora não encontrei nenhuma métrica melhor que a dominância. Gente, vocês precisam entender e precisam estar com o gráfico da dominância diuturnamente aberto até o final do bull run. Porque a dominância, ela é o único termômetro seguro que mede o influxo de liquidez para as altcoins e também a saída de liquidez das altcoins. Então vamos lá. Se no ciclo de 2017, eu volto a repetir isso para os senhoritos, porque a dominância, gente, é necessário que vocês estejam com esse gráfico diuturnamente aberto na plataforma que vocês eventualmente usem. Eu uso a TradingView. Vocês não podem deixar de ter. Se eu tivesse com o gráfico da dominância aberto no ciclo de 2017, 2018, e eu só fui me aprofundar sobre a dominância basicamente no ciclo entre o final do bull run de 17 e o começo. Eu fiquei todo o inverno cripto estudando a dominância e no começo do bull run de 2020 e 2021 eu já estava com isso na cabeça. Aí, basicamente, eu surfei de forma mais plena o bull run de 2021. Mas vamos lá. Eu fiz um prognóstico de uma máxima de todos os tempos para a ETH com base na cotação dela contra a BTC. Mas se eu estivesse efetivamente cuidando de forma mais acurada
tivesse feito uma pesquisa sobre a dominância, eu teria saído num patamar melhor. Vocês vejam que a dominância no ciclo de 2017, 2018, ela fez um movimento absolutamente bizarro. Foi absolutamente bizarro. A dominância saiu de 94%, 95% e foi bater 30%, chegou a fazer na mínima 35%. 35,41%. No ciclo de 2020-21, a única referência que a gente tinha sobre um target para dominância eram os cumes. Primeiro era a base dessa acumulação que antecedeu o mega dump e esse cume aqui, que provavelmente seria testado. Então, eu comecei a desembarcar no ciclo de 2020-21 quando a gente bateu nesse cume. E eu tive um retorno fabuloso. Por quê? Porque eu fiquei muito seguro de desembarcar de middle caps e small caps com base nesse topo aqui. Nesse ciclo atual, de 2024-2025, eu estou basicamente embarcado em middle caps e super large caps. Eu estou pouco exposto a micro caps, porque hoje o meu patrimônio tem um tamanho que, para mim, seria muito arriscado expor meu patrimônio a micro caps. Mas mesmo assim, eu já fiz isso e tô tendo retornos fabulosos. Já tem micro caps no Gemas que já estão entregando quase 10 vezes. Não é segredo para quem está no Gemas. Mas basicamente eu não vou desembarcar enquanto a dominância não quebrar 46%. Então, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Não adianta ficar me mandando mensagem, Renato, será que a altcoin X, Y ou Z vai fazer 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes? Gente, já tem microcap fazendo 10 vezes. Quase 10 vezes. Mas eu não vou desembarcar. Por que eu não vou desembarcar? Porque enquanto a gente não bater nesses cumes aqui, 46%, eu não tô nem aí. Eu tô medindo a temperatura do influxo de liquidez em direção às altcoins. Haverá gemas que vão fazer 30, 40, 50 vezes. E eu vou surfar isso. Eu sei que o grosso do meu capital tá nas middle caps e nas super large caps, mas facilmente eu vou fazer 50 vezes numa gema específica em que eu botei lá um valor específico. A melhor maneira de se surfar um bull run na sua plenitude é controlar a dominância. É controlar o percentual de stablecoins do seu portfólio pela dominância. Então eu não me importo. Vai ter gemas que algumas gemas vão me entregar mais de 40, algumas mais de 50 vezes. Eu falo isso com tranquilidade, porque a música nem começou a tocar e já tem gema batendo vezes 10. E por isso que eu insisto com os senhoritos. A música nem começou a tocar e algumas gemas estão explosivas. Então eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali facilmente vocês vão surfar vezes 4, vezes 5 ou vezes 6 das super large caps com um risco insignificante, vezes 20 tranquilamente nas middle caps com um risco um pouquinho maior, não é um risco tão mais alto assim, e facilmente vocês vão surfar vezes 50, vezes 100 ou mais se qualquer das microcaps explodirem. E se ela não explodir, de forma tranquila vocês vão surfar nas microcaps mais de vezes 30, talvez vezes 40, quiçá vezes 50. Eu volto a insistir. Não percam a oportunidade épica de multiplicar o próprio patrimônio. E vocês querem surfar com plenitude esse bull run? Controlem a dominância. Com a dominância, vocês vão controlar o percentual de stablecoins na própria carteira. Lembrando que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC. Só significa que são as altcoins que vão ocupar um espaço maior dentro do market cap de todo mundo cripto. Mas a BTC vai continuar se expandindo, a sua cotação vai continuar se expandindo, mas a participação do market cap da BTC
vai diminuir paulatinamente até que em algum momento toda a liquidez do mundo cripto vai voltar para BTC. Então eu insisto, não fiquem preocupados. Ai, Renato, eu quero saber quantas vezes a altcoin XYZ vai fazer. Gente, eu tenho no meu portfólio atual altcoins que vão fazer mais de vezes 50. Uma já está fazendo vezes 10 praticamente. Então, eu não estou preocupado. Eu sei que algumas vão me entregar mais de vezes 50, algumas vão me entregar até vezes 100, mas eu não estou preocupado com isso. Porque basicamente eu vou desembarcar tranquilamente, vou começar o meu desembarque tranquilo quando a gente tocar nos cumes dessa última congestão. Eu vou expor o meu portfólio a 30% em altcoins pareadas a 1 para 1 contra o dólar, em stablecoins. Bateu 46%, 30% do meu portfólio vai estar em stablecoins. Perdeu o centro gravitacional dessa congestão que desenhou o topo de 99% das altcoins no último ciclo, perdeu 43%, 50% em stablecoins. Beijou a base, 80% em stablecoins. Ah, mas Renato, eu opero BNB, Sol contra BRL. Tudo bem. Se você não gosta do dólar, que já que as stablecoins em sua maioria são pareadas a 1 para 1 contra o dólar, fica no BRL. Se você ama o real, fica no BRL. Quando eu falo expor o portfólio a stablecoins, eu estou me referindo a um desembarque suave, explorando tudo que esse bull run pode me dar e vai me dar. Outra coisa, gente, tenham essa estratégia de desembarque, exercitem essa estratégia de desembarque todos os dias, porque não haverá muito tempo para raciocinar. E outra, tenham em mente que vocês precisam de um plano de reinvestimento, porque se vocês não sabem o que fazer com o dinheiro que vai vir do mundo cripto, vocês vão acabar fazendo bobagem ou não vão querer desembarcar. Então, para quem não sabe o que fazer num mundo pós-bull run, assinem o Gemas Altcoin Alert, porque ali eu vou promover, a partir da semana que vem, uma imersão completa em DeFi. Existem piscinas de lending e borrow pagando 10% ao ano em stablecoins apoiadas por Big Techs. Imaginem vocês ganharem 10% ao ano em PYUSD, que é a stablecoin apoiada pela PayPal. E há outras oportunidades bizarras. Eu vou falar de tudo isso na imersão completa em finanças descentralizadas nos Gemas. Então, além de vocês saírem na hora certa, vocês já sabem o que fazer com toda aquela grana. Na seara fática, ações da MicroStrategy saltam 5% depois que o Michael Saylor resolveu comprar mais 1,5 bi de dólares em BTC. Gente, o Michael Saylor está descontrolado. Ele já tem mais de 400 mil BTCs. Ainda nos fatos, Michael Saylor prevê que o Bitcoin é sim uma solução fundamental e a única para a crise do endividamento norte-americano. Saiu uma reportagem na Financial Times dando conta de que durante o governo Donald Trump, o endividamento público nacional norte-americano vai bater 56 tri. Não é bi, é tri. E o PIB americano está lá, estagnado em 23, 24 trilhões. Basicamente, é mais de 100%. A dívida vai estourar para... Daqui a pouco estoura para 200% do PIB. Gente, outro analista também na Financial Times disse que será que esse bull run da Nasdaq, a Nasdaq está imparável, vamos dizer, vamos colocar, hoje chegou a bater, eu estou no gráfico semanal, mas ontem chegou a bater 22.425 pontos. A Nasdaq virou uma torre para cima. Aí tem analista dizendo que o mundo está vivendo uma bolha de tudo. Aí um outro analista dizendo que o mundo talvez não esteja vivendo bolha nenhuma. Basicamente, a inflação é um novo normal nos Estados Unidos. Para quem não
se deu conta, o Fed está iniciando a mega flexibilização macroeconômica sem colocar a inflação dentro da meta. Então, o que está acontecendo? O mercado, como a Nasdaq é pontuada em dólares, o mercado basicamente está reprecificando o preço das coisas, das Big Techs principalmente. Aí alguns ponderam que 40% da capitalização do S&P 500 está concentrada lá nas Big Techs. Gente, isso na verdade, o mundo TradeFi não conseguiu ainda precificar o valor da AI, que está promovendo uma revolução sempre é uma revolução sem precedentes, porque a AI revolucionou do direito, passando pela consultoria, marketing, enfim. Hoje nenhuma corporação, seja um escritório de advocacia, seja uma Big Tech, eles não conseguem operar mais sem a própria AI. Então, a AI passou a ser uma coisa que se retroalimenta dela mesma. Ou seja, enquanto o mercado não souber o real valor da AI, isso aqui pode continuar uma torre para cima. Agora, com certeza, essa tese de que o mundo estaria vivendo uma bolha de tudo... Gente, quando eu cheguei na Europa, uma garrafa de Big Coke custava, isso em 2018, 2019, custava 89 cents de euro. Hoje, se pode ir no Mercadona, o supermercado do El Corte Inglês é o mais caro, mas pode ir no Mercadona, a mesma garrafa de Big Coke tá 2 euros. Então, não é exatamente uma bolha de tudo. Na verdade, a inflação bateu forte. O M2, vamos lá no M2, o M2 global basicamente aumentou desde o evento pandêmico em 80%, 90%, mas vamos só botar o M2 brasileiro, só para a gente entender o que eu tô falando. Antes da pandemia, existiam em circulação, a pandemia foi aqui em 2020, né? Existiam 3 trilhões de reais em circulação. Hoje, já são 6,4 trilhões de reais em circulação. O sujeito não precisa ser nenhum gênio. Só que isso não é um problema só brasileiro, não. Isso é um problema global. É que o Brasil é mais... Tudo no Brasil é um pouco mais dramático, né? Agora, isso não... Eu vou repetir. E nem vou imprimir nenhum viés ideológico, político, partidário sobre essa fenomenologia. Todo o planeta está vivendo o mesmo drama. Só para citar como exemplo, o exemplo da Big Coke na zona do euro. Agora, o que está acontecendo com o real está acontecendo com... O que está acontecendo com o real está acontecendo com 99% das divisas. Ou seja, o fato de ter dobrado a quantidade de reais em circulação desde o evento pandêmico é só a ponta de um iceberg. Então não adianta ficar falando que será que a Nasdaq está vivendo, tá espelhando uma bolha de tudo? Não tá. O mercado basicamente está reagindo à expansão do M2. E a principal força motora de expansão do market cap da BTC é a expansão da riqueza impressa por estados soberanos. Aquela inflação do IBGE, do IPC, do IPCA, aquela inflação, ela não mede a quantidade de riqueza impressa por estados soberanos, pelo Estado soberano brasileiro. O que mede é a expansão do M2. Só que eu volto a insistir com os senhoritos. Aqueles que estão vendendo tudo, ficando dolarizados ou ficando em reais porque acham ou ouviram falar que há uma bolha de tudo, essas pessoas vão pagar um preço muito caro. Os estados soberanos, na verdade, o mundo está vivendo uma crise que alguns cientistas políticos estão começando a se dar conta de que é uma crise a crise do crescimento exponencial dos poderes dos estados soberanos. As pessoas não estão percebendo que lá no auge do absolutismo,
Lá, eu estou voltando para o século XVII. Onde os poderes do rei, do rei absolutista eram tremendos, eram tão brutais, que acabou gerando acabou promovendo as revoluções burguesas que exigiram basicamente uma carta de direitos contra o Estado. E isso varreu basicamente todas as. Isso acabou imprimindo o viés de todas as constituições ocidentais. Basicamente, as constituições ocidentais pós-revoluções burguesas ostentam uma carta de limites, botando um limite claro no poder do Estado soberano. Só que o mundo pós-Torres Gêmeas acabou avançando e ignorando esses direitos, essa carta de direitos, basicamente. Se hoje existisse o Drex, o dinheiro programável brasileiro, vocês só poderiam gastar durante a pandemia dinheiro num raio de 500 metros da própria casa. Se hoje, em 2024, você se separa da sua esposa, o Estado vai dizer quantas vezes por semana, a hora e o dia que você vai poder ver seu filho. O Estado basicamente se mete em tudo. Nem no auge do Estado absolutista a gente poderia pensar numa coisa dessa. Então o mundo, não só o mundo ocidental, mas também o mundo oriental, o mundo está vivendo uma crise de crescimento exponencial dos poderes do Estado soberano. Então, quando o Reino Unido manda a meta de derrubar uma rede social ou impõe uma multa lá de milhões de libras determinando que aquele pensamento assim, assado não pode ser expresso, eu não estou entrando nem fazendo juízo de valor sobre isso. Eu só estou constatando que hoje o mundo vive uma crise de crescimento abrupto e exponencial, sem controle dos poderes dos estados soberanos. E a impressão de riqueza sem controle também é só uma faceta dessa crise subjacente, que é a principal. E o surgimento do Bitcoin é uma reação socio-macroeconômica a tudo isso. Eu volto a insistir com os senhores. Essas pessoas que estão vislumbrando bolha de tudo, elas vão pagar um preço caro. Eu vou falar aqui uma frase que alguns vão achar que tem caráter puramente justo filosófico, mas o mundo está prestes a dividir as pessoas em duas categorias. Aqueles expostos ao Bitcoin serão livres como nunca imaginaram, e ao mundo cripto. E aqueles que basicamente se negam a se expor ao Bitcoin e ao mundo cripto serão escravos como nunca sonharam nos seus piores pesadelos. Eu vou repetir. Aqueles expostos ao Bitcoin e ao mundo cripto terão coleção de passaportes, serão aceitos em qualquer jurisdição e serão credores de estados soberanos. Essa história do Donald Trump criar um tesouro nacional em Bitcoin para os Estados Unidos da América será concretizado. As pessoas estão achando que é piada. Eu vou repetir. Quem tiver uma BTC inteira nos próximos... e se conseguir, né? Porque hoje uma Bitcoin está mais de 100 mil dólares. Mas quem conseguir ter uma BTC inteira nos próximos 10 anos, basicamente, viverá e gozará de uma liberdade jamais sonhada. E quem se negar a isso, a se expor ao Bitcoin e ao mundo cripto, será escravo como nunca sonhou. Se o Drex existisse hoje, e se o Drex existisse na época da pandemia, vocês só poderiam gastar o seu dinheirinho num raio de 500 metros da sua casa. Vocês estão achando que vocês vão conseguir comprar vergalhão e cimento em 2025 com o Drex operando se vocês não colocarem o resto da licença de construção? Vocês estão sonhando com isso? Vocês vão conseguir comprar vergalhão e cimento se vocês estiverem no mercado negro, sem o resto da licença de construção, no mercado negro, se vocês estiverem expostos ao mundo cripto. Mas aí, meus amigos, vocês vão pagar caríssimo por isso, porque isso será o preço da liberdade. Agora, vocês acham que vão conseguir fazer a laje lá no barraco, sem licença de construção,
que obviamente não tem o hash da licença pelo Drex, aí vocês vão ser obrigados a ir pro mundo cripto, porque vocês vão querer operar BRL embrulhado na rede BSC. Aí a demanda pelo gás dessa rede vai estar exponencialmente tão mais alta que vocês facilmente vão pagar 15 mil dólares por uma BNB. Eu volto a insistir com os senhores. Quando a energia elétrica surgiu, muita gente achou que era modinha, que era uma coisa passageira, que aquilo eletrocutava e matava pessoas, e quem negou essa tecnologia basicamente foi alijado pro limbo da história. Só que a revolução da Web3 e a revolução que significa o tráfego de dados e riqueza por meios descentralizados é infinitamente mais brutal do que a revolução imposta pelo advento da energia elétrica. Na seara fática geopolítica agora, funcionários da Casa Branca afirmam que a atividade dos drones avistados entre New Jersey e Nova York seria legal e lícita, mas a sociedade está alarmada, porque a sociedade nova-iorquina de New Jersey está alarmada, porque a base aérea de Paterson foi fechada. Então, a noção de que não ocorreu nada de ilegal é, no mínimo, bizarra. Até o Donald Trump se manifestou sobre as centenas de avistamentos de drones, disse que o governo federal sabe o que está acontecendo, está escondendo a verdade do público. Gente, as imagens que eu vejo nas redes sociais são bizarras. São centenas de drones, parece que investigando algumas áreas, e ninguém sabe a origem desses drones. E o Trump disse para o Zelensky, o presidente ucraniano, se preparar para um grande acordo e para pôr fim a essa guerra. E ele, Donald Trump, minimizou a perda territorial de até metade do território da Ucrânia, dizendo que vidas valem mais do que território. O Donald Trump vai chegar com uma faca na bota para basicamente colocar no pescoço do Zelensky e acabar com essa guerra. Aqueles que estão imaginando que só vão comprar BTC quando as guerras terminarem, Israel-Hamas, quando o mundo voltar a ter cheiro de flores nas ruas, gente, é bom vocês reverem os próprios conceitos, porque a guerra Israel-Hamas já terminou. Israel agora está só num período de rescaldo. Israel agora, com o fim do regime de Assad, está assumindo posições estratégicas no Monte Hermon. Basicamente, Israel está num período de rescaldo. O mundo voltará a ter cheiro de flores nas ruas em pouco tempo. Os senhoritos que estão esperando o mundo voltar a ter paz para embarcar no mundo cripto vão pagar 200 mil dólares por cada BTC. Tá bom, pessoal? Aqui no Renko, eu só vou fazer um prognóstico aqui rápido no Renko antes de encerrar. Aqui no Renko a gente startou essa pernada impulsiva que facilmente vai devolver um mastro proporcional a esse que antecedeu essa acumulação. Então não se enganem, a BTC invariavelmente vai para um patamar nas próximas horas, na minha leitura, acima de 115 mil dólares. Talvez entre 111 e 115, podendo até agulhar para 120, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.